Que a paz seja com todos, amém? Nós estamos iniciando mais uma live na nossa terça de poder, no qual o Senhor tem colocado uma palavra no coração do nosso bispo cada semana, e a cada semana nós temos renovado, cada pastor tem trazido uma palavra diferente, uma palavra de fé, uma palavra que conforta o coração, uma palavra de confronto, né? E nessa semana, uma semana na qual nós estamos vivenciando um período de jejum, um período de busca, e Deus colocou no meu coração que nós pudéssemos falar sobre oração, né? Que é o alimento do cristão. A pessoa que ora, ela tem um contato direto com Deus, ela tem uma vida diária com Deus. Ela tem uma vida de intimidade com Deus. A oração nos faz triunfar, nos faz conquistar aquilo que está em oculto, aquilo que ainda não visualizamos e que está talvez travado no mundo espiritual. Então Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês nesta noite, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão fazendo parte dessa live, que vão entrar ainda, que ainda não visualizaram, mas que vão visualizar. Você que puder compartilhar, compartilhe, passe para outras pessoas aquilo que faz bem a você, né? E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma forma especial, amém? Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar com você, agradecer a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus por mais um dia, por tudo que aconteceu, por todos os livramentos, né? Independente do momento e da circunstância que nós estamos vivendo, do tempo em que nós estamos enfrentando, nós temos que ter essa palavra todos os dias no nosso vocabulário, oração, amém? Então feche os teus olhos aonde você está e convide a sua família para participar desse período de busca, né? Um período no qual nós falamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ok? Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, declaramos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E nesta noite nós queremos apresentar o teu santo nome como referencial para as nossas vidas, declarando que o teu poder ele é operante na nossa fraqueza. Apesar das circunstâncias, apesar dos momentos, apesar de tudo aquilo que nós temos vivido, nós temos a plena certeza de que o Senhor iniciou uma boa obra, e aquilo que o Senhor iniciou, com certeza o Senhor há de terminar, há de concluir. E na nossa pequenez, mesmo sabendo que somos falhos, errantes, nós estamos diante do Senhor nessa noite, pedindo a tua misericórdia, porque Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são verdadeiramente as causas de nós não sermos consumidos. Então, é por conta das suas misericórdias que nós estamos aqui hoje, por conta das suas misericórdias que as nossas famílias estão de pé, que a nossa casa, ó Pai querido, Pai amado, está de pé, que não tem faltado nada, que não tem faltado alimento, que não tem faltado saúde. Ó Pai, independente do momento ao qual muitas famílias têm enfrentado a dor da perda, ó Pai, a dor da enfermidade, os seus entes queridos que foram perdidos, nós oramos por todos esses que ficaram com a dor, ficaram com as lembranças, e nós oramos para que haja uma restituição de sentimentos, alegria, que o sorriso volte a brilhar no rosto de cada um dos teus filhos. Nós oramos para que eles sejam agraciados e o Espírito Santo venha trazer o consolo necessário. Nós nos colocamos diante da tua presença, sabendo que o poder da oração, a oração, ela move, ó Pai querido, Pai amado, o mundo espiritual. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós cremos que existem coisas, existem bênçãos preparadas, porém estão retidas no mundo espiritual, aguardando o nosso chamado.
E isso esse chamado é reproduzido através de nossas orações, através das nossas buscas, as nossas súplicas e as nossas ações de graça. Então, nesta noite, fique à vontade, Espírito Santo, fale conosco, ministre os nossos corações e que essa palavra vá de encontro àquilo que as pessoas têm necessidade. Eu não sei o que cada um necessita aí na sua casa, mas eu tenho certeza que há um algo a ser alcançado, e eu tenho certeza que através da oração você pode atingir o alvo que você tem buscado. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa e declaro a bênção do Senhor estabelecida sobre nós de uma forma especial em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite nós vamos falar sobre oração. Oração, eu fui buscar algumas referências sobre oração. A Bíblia fala muito sobre oração, pessoas que oraram, pessoas que buscaram e tiveram resposta de Deus. Mas uma palavra que mexe muito comigo, ela se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. Nós vamos falar sobre Ana, uma mulher que orou e teve a sua oração atendida por Deus. E nós vamos explanar algumas coisas que Deus falou comigo aqui através desse texto. E coisas que talvez estavam ocultas por conta de não lermos com os olhos espirituais e não enxergarmos alguns pontos nos quais Deus tem falado muito forte comigo. E eu quero passar isso para você. Ok? A leitura está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1. E a palavra nos diz assim: E houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana ele dava uma porção excelente, porque amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Somente até aqui. A palavra é bem clara. A palavra fala que Eucana tinha suas duas mulheres e todos os anos ele subia para agradecer a Deus por conta de uma de suas mulheres, que era Penina, e também por conta de Ana. Porque Penina havia lhe dado filhos, e todos os anos, pela bênção e pela graça alcançada, eles subiam para agradecer ao Senhor. A palavra diz que Ana não tinha filho. Ana não podia os ter. Ela subia para sacrificar, mesmo não tendo recebido e alcançado aquilo que Deus tinha preparado para ela. E a palavra diz que Eucana sacrificava pelos filhos que Penina havia os dado, porém também sacrificava por Ana. Mas a Ana ele dava uma porção excelente. A Bíblia fala que ele fazia um sacrifício diferente por ela. E segundo alguns historiadores vão falar que durante 25 anos aproximadamente, Ana subiu a Siló.
Siló, onde se localizava o templo do Senhor, onde a arca estava localizada, aonde era a casa de Deus. E a palavra diz que quando eles subiam, Ana subia entristecida, porque ela era motivo de zombaria. Penina zombava dela, tirava sarro dela, dizia: você não pode ter, você não pode conseguir, você não pode alcançar, você não tem, você é impura, você é estéril. Aquele momento era um momento de tristeza para Ana, porque Ana não sabia como lidar com isso. Apesar de ter alguém sacrificando e abençoando ela no mundo espiritual, mas ela não tinha uma razão para estar ali. E a palavra diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. E é aqui que eu me apego em uma situação de que Deus havia preparado aquela situação. E o que fez com que Deus movimentasse os céus a favor de Ana? Qual foi a atitude de Ana que chamou a atenção de Deus a ponto dele movimentar o mundo espiritual para que aquilo que havia sido cerrado, fechado, fosse de uma forma instantânea, aberto novamente? A palavra diz que um certo dia Ana sobe. E naquele dia ela sobe com pensamentos diferentes. E ela vai até a casa de Deus. E a palavra diz que eles sacrificam ali. O sacrifício já havia sido entregue por Deus. E ali agora eles comiam e bebiam. Estavam realizando um pequeno culto de ação de graças, no qual Ana também fazia parte, apesar de não ter nada para agradecer. E ela se prontifica a levantar do local onde ela está. A Bíblia fala que ela sai do ambiente onde as pessoas estavam festejando. E antes disso ela era questionada por Eucana: por que não comes? Por que está triste vosso coração? O semblante de Ana era um semblante de tristeza. Era um semblante no qual nós visualizávamos nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, talvez uma pequena depressão. Porém, Ana, ela se posiciona diante da casa do Senhor. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, ele estava sentado à beira da porta do templo, quando Ana se aproxima. Mas a palavra diz que Ana, ela não falava em alta voz aquilo que ela tinha como necessidade. Mas ela se prontifica a falar com Deus da sua maneira, da sua forma. E a palavra diz que ela começa a orar, mas a oração dela era baixa, era como um sussurro, no qual não se ouvia a voz, só via-se então os movimentos dos lábios. Os seus lábios se movimentavam e então Eli tentou identificar algo nela. A palavra diz que Eli pergunta para ela: mulher, você está bêbada, você exagerou no vinho, você bebeu muito. Mas Ana então o questiona dizendo: não é por conta da bebida, não me tenha por filha de Belial, não me tenha por filha de Satanás. Eu não fiz algo errado. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é que eu resolvi orar. Eu resolvi falar com Deus. E por mais que as pessoas orem por nós, por mais que as pessoas busquem por nós, por mais que as pessoas dobrem os seus joelhos por nós, há uma grande necessidade de Deus ouvir a nossa própria voz. Apesar dele já saber de tudo que nós vamos falar. A Bíblia fala no livro de Salmos, no capítulo de número 139,
que ainda antes da palavra nos vir a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar, porque Ele sonda os nossos corações. Mas aquele dia foi um dia diferente na vida de Ana. Foi um dia que ela entendeu que ela precisava falar com Deus. E naquele dia houve uma movimentação especial nos céus. E eu quero declarar sobre a sua vida que quando você ora, os céus se movimentam ao seu favor. E tudo aquilo que está retido, tudo aquilo que está parado, começa a se movimentar novamente. O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então há de se entender que as nossas bênçãos elas já foram liberadas por Deus, mas por muitas vezes estão retidas sobre o mundo espiritual. E a única forma de romper o mundo espiritual é orando. Então Ana tinha sua madre cerrada por Deus. Deus havia fechado. Deus havia lacrado e disse: você não vai ter filhos. E por muitas vezes nós questionamos a Deus porque nós não conseguimos conquistar algumas coisas. Nós não conseguimos atingir alguns objetivos. E nós batemos de frente com Deus. E na verdade, por bater de frente com Deus, por não entender o mundo espiritual. Veja bem, pare para entender. Na época em que Ana pede um filho para Deus, era um tempo no qual Israel precisava de alguém para trazer as leis, alguém que fizesse parte da legislação de Israel, alguém que fosse um sacerdote, alguém que tivesse o contato com Deus e com o povo, alguém que fosse um profeta, alguém que estivesse como juiz, julgando as causas do povo. E veja bem que o propósito e a oração de Ana se encaixam no propósito que Deus tinha para com Israel. E Ana, então, a partir do momento que ela ora, ela começa então a fazer parte de um projeto que estava somente no coração de Deus. Quando nós oramos, nós corremos o risco, pensando de uma forma boa, mas nós corremos o risco de nos encaixarmos num projeto que está somente no coração de Deus, mas que vai influenciar toda uma nação. Então eu posso dizer para você que talvez aquilo que você tem esperado há muitos anos pode ser entregue às suas mãos a partir do momento que você mudar o estilo de oração que você tem mantido com Deus. Talvez você tenha falado com Deus, mas da forma errada. Tiago vai dizer que nós oramos, mas muitas vezes nós oramos pedindo coisas para Deus que não vão fazer parte do projeto que Ele tem para as nossas vidas. Pedimos coisas que fazem parte da nossa concupiscência carnal. Então, não é uma boa oração. Mas eu quero dizer para você que se você puder entender o projeto de Deus, que a sua oração vai se encaixar em algum projeto que Deus tem com a nossa nação. Eu quero liberar essa palavra sobre você que está aí na tua casa nessa hora, declarar que talvez as suas orações não é que elas não são ouvidas por Deus. Não é que Deus não tem atentado os ouvidos às suas orações. É que talvez as suas orações elas ainda não se encaixam com o projeto que Ele tem. Aguarda mais um pouco. Porque a qualquer momento as suas orações irão se encaixar no projeto que Deus tem para toda uma nação.
E de uma forma especial você vai viver um projeto maravilhoso. Talvez algo que você não tem nem esperado. Mas a oração de Penina, ela não foi uma oração, a oração de Ana não foi uma oração simples. Foi uma oração carregada com propósito. Toda oração tem que ter um fundamento. Por que você tem orado? O que é que você tem pedido a Deus? Talvez durante todo o tempo que Ana subia, a única coisa que ela pedia era: eu quero um filho. Eu quero um filho. E naquele dia, Ana resolveu mudar o estilo de oração. Ela subiu e ao falar com Deus, ela disse: Senhor, eu quero um filho. Se o Senhor se atentar à minha dor, se o Senhor ouvir o clamor da tua serva, e da tua serva o Senhor tiver misericórdia, eu peço que o Senhor me dê um filho. Mas se o Senhor me der este filho, eu quero entregar ele no teu altar para te servir. Para que sirva ao Senhor todos os dias de sua vida. Ana pede algo para Deus e muito antes dela receber aquilo que ela pediu para Deus, ela já está devolvendo a Ele. O propósito dela foi bem maior do que Deus estava esperando. Deus olha e diz: espera aí, mas esse propósito se encaixou com o que eu preciso. Veja que a situação na casa de Deus já não estava boa. Hófni e Finéias, os filhos de Eli, já estavam aprontando, fazendo coisas que eram indignas, roubando as gorduras, tudo aquilo que era sacrifício. Eles estavam fornicando, prostituindo, praticando obras que denegriam a imagem de Deus. Veja bem, naquele dia, Ana vem e diz para Deus: olha, eu quero algo do Senhor, mas se o Senhor me der algo, eu devolvo ele ao Senhor. Naquele momento, Ana não estava pedindo algo para ela, mas naquele momento ela estava pedindo para fazer parte do projeto que Deus havia projetado em oculto, que ninguém sabia. Permita com que as suas orações façam parte dos projetos de Deus. E de uma forma especial, Deus irá desatar aquilo que está atado na sua vida. Porque o projeto dele é esse. Deus havia fechado a mão de Ana. Muitas coisas não aconteceram, não foi porque Deus não te ama. É porque o seu estilo de oração precisa mudar. Uma oração carregada de propósito. Uma oração carregada de propósito move os céus. Olha o que ela fala. Olha o que Ana fala. E então Ana se levantou, capítulo 1, versículo de número 9. E então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou. Ela estava amargurada de alma, mas ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentardes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Então, duas coisas aconteceram aqui. Talvez Ana orou várias vezes quando ela subiu naquele lugar.
Por muitas vezes ela orou, mas ela não foi percebida. Ninguém conseguiu perceber a oração dela, mas naquele dia Eli percebeu. Aquele dia foi um dia ímpar, no qual Eli percebeu o movimento dos lábios. E aí ele se coloca, e disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então Eli respondeu: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe foi, a petição que fizeste. Então, naquele momento, a oração modificada, carregada de propósito e uma palavra de liberação, uma palavra sacerdotal. É por isso que é necessário que você esteja envolto a pessoas que tenham palavras de bênção para liberar sobre a tua vida. Uma palavra de um sacerdote. Ele liberou uma palavra sobre Ana. Ele declarou sobre ela que ela poderia ir em paz, porque tudo que ela falou diante de Deus foi ouvido. Para que ela ficasse em paz. Eu tenho a plena certeza de que eu sou um fruto de oração. Há 11 anos atrás, a minha mãe orava por mim. Ela derramava lágrimas e lágrimas. E orava por mim todos os dias. Os meus familiares, as pessoas que queriam me ver bem, elas intercediam por mim. E um dia, a oração da minha mãe mexeu com o coração de Deus. Porque ela me apresentou diante dele, declarando que eu seria alguém importante dentro da casa de Deus. Alguém que fizesse a diferença. E que honraria o nome de Deus. Naquele dia eu larguei as drogas na rua e voltei para casa. Depois de quase 5 dias jogado numa praça, eu subo para minha casa e eu encontro minha mãe de joelhos, dizendo: Deus, o meu filho estará no teu altar. Liberta ele para que ele possa te servir, para que ele possa te adorar. E naquele dia o propósito da minha mãe se casou com o propósito de Deus. E eu fui atingido pela graça de Deus. A misericórdia de Deus me alcançou. E naquele momento começou o meu processo de libertação. E muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Então, durante quase 10 anos, minha mãe orou. Para que no fim dos 10 anos eu fosse liberto. Então, eu tenho que declarar isso sobre a tua vida e dizer para você que os anos podem ter passado. As coisas podem ter acontecido e talvez o tempo que você tem vivido a sua luta, a sua prova, talvez o tempo que você tem esperado uma resposta de Deus possa ser um tempo avançado. E talvez você esteja até disperso, até desanimado, dizendo: poxa, Deus não se atentou ao que eu pedi a Ele. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que tudo vai mudar quando você mudar o propósito da sua oração. E quando Ana orou dizendo: Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo, Deus encontrou em Ana alguém que não era egoísta. Deus encontrou em Ana alguém que não estava pedindo algo só para satisfazer o seu ego. Mas ela pedia algo que iria agradar a Deus. E naquele momento a oração de Ana começou e se iniciou um processo de participação. Ana entrou numa sociedade com Deus. Porque tudo aquilo que Deus precisava, Ele encontrou em Ana. Que a sua oração possa mexer tanto com os céus hoje. Que Deus encontre dentro da tua oração aquilo que Ele necessita para o propósito dEle.
E os propósitos que Deus tem dentro do seu coração são propósitos de paz. A Bíblia diz que Deus bem sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. E os pensamentos de Deus são de paz. Então que nessa noite, a oração que você tem guardada dentro do seu coração, uma oração que você nunca fez, essa oração possa atingir o coração de Deus, a ponto de fazer parte daquilo que Deus tem projetado para toda uma nação. Que você que esteja aí ouvindo essa palavra, que essa palavra se encaixe de acordo com aquilo que você tem buscado e que a sua oração possa movimentar os céus de uma forma especial e Deus use você para movimentar algo grandioso sobre a nossa nação, sobre a sua família, começando pela tua casa, pela sua família, pelo seu ministério, pelo a sua igreja, você que faz parte de outra igreja que talvez deva estar assistindo essa live, você que faz parte deste ministério, independente disso, a sua oração precisa ser ouvida por Deus. E automaticamente tudo que você falar para Deus vai se encaixar com o propósito que Ele tem preparado. Então, eu paro para entender que duas coisas vão começar a acontecer depois que você mudar a sua oração e ela for carregada de propósito. Coisas que estavam retidas na sua vida vão começar a caminhar. E coisas que não aconteceram porque Deus não encontrava pessoas de propósito na terra para realizar, vão começar a acontecer. E então, automaticamente, todos serão abençoados através de uma oração. A Bíblia fala que Ana se alegrou tanto que ela desce para casa e naquela semana ela dormiu com seu esposo. E no ano seguinte Eucana subiu, mas Ana já não subiu com ele. Porque ela já estava grávida e já tinha dado à luz a Samuel. Então Ana canta e se alegra, dizendo, eu orava por este menino. Eu orei por ele. E quando ele desmamou, a palavra diz que Ana cumpre o seu propósito. Então não basta só orar. A oração tem que ser carregada de propósito. E uma palavra sacerdotal. É por isso que você precisa de uma igreja. É por isso que você precisa estar numa célula, se você faz parte de uma igreja em célula. É preciso que você precisa estar debaixo de uma palavra de um pastor, de alguém que cuide de você. Porque a palavra sacerdotal foi o que carimbou a oração de Ana, que já vinha carregada de propósito. E ele então libera uma palavra sobre ela, dizendo, olha, pode descer porque a tua oração já foi ouvida por Deus. Então, como um sacerdote, como um profeta, eu libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite, declarando que a sua oração já foi ouvida por Deus e se encaixou com os propósitos que Deus tem para essa nação, com os propósitos que Deus tem para essa família, para as famílias que estão ao seu redor. E de uma forma especial, vocês viverão o melhor de Deus. Amém? Então, as orações das pessoas ao seu respeito, elas são ouvidas por Deus, sim, mas Deus quer ouvir agora a sua oração. O que você tem no seu coração para falar para Ele. Amém? E Ana não falou coisas bonitas, porque ela falou para Deus das amarguras, das tristezas que ela estava vivendo. Foi isso que ela disse para ele. E eu estava falando para Deus dos meus medos, das minhas amarguras. E tem hora que você precisa falar para Deus tudo isso, tudo que você está sentindo. Não questionando e não xingando a Deus, mas falando para Ele o que está no seu coração. Seja sincero com Deus. E a sinceridade da tua oração, carregada de propósito, vai fazer com que a sua oração atravesse o mundo espiritual e se conecte com os propósitos que Deus tem para a terra. Quero eu fazer parte de todos os propósitos que Deus tem para essa nação. E eu quero que você também faça. Então, como profeta, eu libero essa palavra sobre a tua vida e declaro os céus abertos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar? Eu quero orar com você agora e abençoar você. Declarar que, assim como Ana conseguiu atingir o seu objetivo, falando com Deus de uma forma especial, assim também você atinja todos os seus objetivos. Eu não sei o que é que você tem buscado,
Eu não sei qual é a área da sua vida em que você tem se encontrado estéril. Talvez seja na área profissional. Você não consegue produzir. Talvez seja na área financeira. Mas eu quero declarar que existem algumas coisas que é propósito de Deus. Então, Ana não estava estéril porque ela queria ser estéril. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre dela. Mas o mesmo Deus que cerrou a madre dela foi o Deus que abriu a madre dela. E permitiu com que ela vivesse a melhor felicidade que uma mulher poderia viver. E pode viver. Que é a graça de ser mãe. Então, é uma dádiva isso. É um presente de Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Amém? Então, se é na vida espiritual, se é na vontade, no desejo de ter filhos, eu não sei em qual área que a esterilidade tem atingido você. Mas eu quero declarar que a sua oração vai quebrar todo o jugo nessa noite. E Deus irá romper com você. E fará com que você conquiste tudo aquilo que você tem desejado. A partir do momento que as suas orações se encontrarem com os propósitos dele. Pai, nós te damos graça. Nós bendizemos o Senhor. E nós nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder. Sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Deus, como justo, como um profeta, como um servo teu, nessa hora eu apresento a cada uma das pessoas que deixaram seus nomes aqui. Se você quiser deixar o seu nome, deixe o seu nome registrado aí. Você que precisa de oração, deixe o seu contato. Alguém vai ligar para você e você receberá uma oração. Se você precisa de uma palavra, se você precisa participar de um culto. Eu não sei o que você precisa, mas eu tenho certeza de que Deus tem ouvido as suas orações. E a bênção dele chegou até você nessa noite. Com alegria, Senhor, que nós apresentamos a vida de cada uma dessas pessoas que participaram dessa live. E ouviram essa palavra de uma forma especial. E com alegria eu encerro esse período, Deus, declarando que os céus estão abertos sobre cada casa, sobre cada família nessa noite. Quando os meus propósitos, quando as minhas orações carregadas de propósitos se encontram com os propósitos de Deus, eu me alio a Deus, eu me torno um aliado dele e cumpre-se nas suas bênçãos. Então, que nessa noite, no mundo espiritual, as bênçãos que estão preparadas para mim, que estão preparadas para os teus filhos, sejam derramadas sobre eles de uma forma especial. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que é o Senhor que tem a chave. Quando ele fecha, não há quem possa abrir. É por isso que muitas vezes as orações de outras pessoas não podem funcionar. Não vão funcionar, não vão ser eficazes na minha vida. Não que o Senhor seja ruim, mas é porque, na verdade, foi o Senhor que fechou. É uma porta que o Senhor fechou e que somente o Senhor tem a chave. Quando o Senhor fecha, não há quem possa abrir, mas quando o Senhor abre, não há quem possa fechar. Então que os céus de bronze sejam rompidos e que no mundo espiritual as nossas orações sejam ouvidas. E o Senhor, de uma forma especial, derrame das suas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Eu agradeço você, declaro sobre a tua vida uma semana de vitória, que você tenha aí um término de semana abençoado, debaixo da graça de Deus. No domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, às 10 da manhã e às 18 horas. Então venha participar de um desses cultos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra direcionada para a tua vida, e você será muito bem-vindo aqui neste lugar, ok? Ministério Internacional da Família, um ministério que carrega a família no nome e que vive isso. Então, a minha família é abençoada. Eu estou num lugar onde eu me sinto bem, me sinto agradável. Um lugar agradável, eu me sinto bem neste lugar por conta do cuidado. Né? Então você que precisa de um cuidado, precisa de um abraço, precisa de uma palavra, você está
estar sendo convidado para estar no lugar certo, no próximo domingo, nosso culto de Santa Ceia, às 10 da manhã e às 18 horas. Ok? Deus vos abençoe. A bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, de uma forma especial. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre todos de uma forma especial, em nome de Jesus. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Amém e amém. Shalom, shalom.